Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico podcast. Seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, aqui estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Eu estava com saudade, senhores. E aí, tudo certo? Meu irmão, a gente sobrevive ao Rio. Isso é verdade. O Ancelotti sobrevive ao Leão. E não é o imposto, não é o imposto de renda, tá? Não é o imposto de renda. É o Emerson, o goleiro, né, irmão? Tentou agarrar o Ancelotti ali pelo pescoço, sobreviveu, mas estamos aí firme e forte pra gravar o episódio pra vocês. Natália Dias. Muito bem, gente. Eu vou falar o quê? Depois da gente sobrevivendo ao Rio, nós e as baratas, e o Ancelotti sobrevivendo ao Leão, essa notícia eu não conheço. Eu vou pedir, inclusive, pra me explicarem um pouco melhor. Depois a gente dá uma brifada. Eu sempre assim, gente, o importante é que aqui nessa mesa eu aprendo sobre o futuro do direito, sobre as tendências e também sobre futebol. Todo mundo sabe disso, que aqui essa mesa me enriquece com futebol. Qualquer dia desse, vamos chamar um dirigente de clube aí pra bater um papo com a gente. Seria bem interessante falar sobre SAF, todo esse momento que o futebol vive. Mas, como a pauta não envolve hoje os negócios da bola, Pedro de Regina, a gente tem que trazer aqui um tema que eu acho bem bacana e a gente pode aprofundar, porque acredito que houve muita desinformação com relação à questão do ChatGPT, OpenAI, essa questão de dar ou não aconselhamento jurídico. Teve um grande burburinho, né, que é importante a gente trazer aqui de forma a até um certo compromisso de informação com quem nos ouve, que foi veiculado, se não me engano, na segunda-feira, dia 4 de novembro, que o ChatGPT... Dia 3 de novembro, que o ChatGPT não faria mais aconselhamento jurídico, médico e financeiro para seus usuários, né? Estaria proibido de fazer isso. Entretanto, uma simples pesquisa no próprio ChatGPT já nos traz uma resposta falando que não é bem assim. Que as coisas não é tão preto no branco, né, Natália? Sobre essa notícia que foi veiculada em relação ao ChatGPT estar proibido de dar aconselhamentos jurídicos e médicos, eu acho que tem duas grandes avenidas que a gente pode falar sobre isso. E eu vou começar pela que não se atém especificamente ao tema. A primeira grande avenida é falar sobre a forma como a gente tem se informado recentemente. Esse caso externaliza de forma muito clara o quanto a veiculação de informação e matérias jornalísticas sem o devido aprofundamento gera não só burburinho social, como uma desinformação coletiva. Essa matéria do ChatGPT, que foi inclusive desmentida, por assim dizer, pelo próprio Sam Altman, ela só deixa claro algo que acontece diariamente. Provavelmente você agora, hoje ou daqui a 5 minutos, você vai ler alguma matéria que não tem profundidade e compromisso com a técnica jornalística que está te desinformando e não te informando. Inclusive, aproveito o gancho para dizer que na edição da newsletter do Manda pro Jurídico, o Manda News, que foi lançado agora na segunda-feira, a gente traz como uma última matéria e com uma camada de reflexão sobre esse momento de fake news e desinformação. Então, a primeira avenida que eu quero abrir aqui com vocês é refletir onde e o que você está consumindo e como isso, na verdade, pode te... Ops, meu anel caiu. Pode te desinformar e não te informar. Agora, sobre a matéria em si, que foi veiculada e a realidade por trás dela, porque a veiculação ela tinha um primeiro layout que era: agora você ia chegar para o ChatGPT e falar: ChatGPT, me ajude a redigir um contrato de locação, e ele iria falar: não posso redigir, procure aconselhamento jurídico. Só que se você analisar, isso sempre aconteceu. Porque ele iria escrever um contrato de locação para você e ao final ele iria dar alguma sugestão, algum ponto tal como: mas procure um profissional especializado. Então, na realidade, essa interpretação sobre os termos e condições do uso do ChatGPT sempre aconteceu. Pegaram uma notícia, distorceram e a sociedade e algumas matérias tendenciosas interpretaram isso errado. O ponto agora sobre a matéria especificamente é sobre a responsabilização das plataformas em relação à informação que ali é gerada. É basicamente sobre isso. Tem a ver com algo que já estava disposto há muito tempo, não é novidade, não é dessa semana, que é sobre a responsabilização das plataformas, que é uma tendência crescente em ser discutido sobre como
plataformas em geral, aí seja uma LLM, que é uma geradora de informação e de texto, seja, enfim, qualquer outra plataforma que você busque, qual é a responsabilidade dela em relação àquilo que ela gera para você? Muito conectado com algumas notícias que a gente já vê. Quem não viu uma notícia de um casal, eu acho que de influencers, não sei bem exatamente, que estava indo, acho que para Costa Rica, e disse que não pôde ingressar porque o ChatGPT deu uma orientação errada em relação a quais eram os requisitos para entrar no país. Acho que tinha algo a ver com precisava tomar vacina de febre amarela, entenderam que não podia. Ou seja, já são matérias tentando responsabilizar as plataformas, e essa matéria, que é distorcida e apresentada de forma errada para o grande público, ela vem... O pano de fundo realístico dela, que aí sim tem conceituação jurídica que merece atenção, é sobre o nível de responsabilização. Não é essa firula que fizeram sobre vou ali pedir para o ChatGPT me ajudar a fazer uma petição e ele vai falar que não pode, que eu acho que é isso que as pessoas estavam entendendo da matéria. Exato. Pedro, o departamento jurídico da OpenAI no Brasil mandou o famoso vai dar merda pro Sam Altman? Cara, assim, tem muitas avenidas paralelas e transversais. Excelente, Natália. Que saudade de ouvir essas metáforas. Nesse tema, né? Eu acho que isso tudo muito começa, ou talvez essa falsa informação, essa contra-informação, se fosse num cenário de disputas, talvez tenha surgido com o fato da China ter regulado a atividade de influências se manifestarem de assuntos que eles não têm diploma para falar sobre. Eu vi esse negócio também. Então, a gente falou disso também na newsletter, hein, galera? Fiquem ligados. Assina para vocês ficarem por dentro. Quem não puder acompanhar os nossos episódios, que é o ideal, todos os meios de comunicação. Mas até porque tem assuntos diferentes também. São assuntos diferentes. A newsletter tem lá para falar sobre isso. Mas, basicamente, a China fez um procedimento, fez uma regulação, onde, para um influencer falar sobre temas jurídicos, de engenharia, de medicina, enfim, das produções ditas, vamos dizer, tradicionais, ela precisa ter um diploma daquele assunto. Senão ela não pode, se ela falar, ela vai ser multada. Então, eu não acho coincidência que o OpenAI, que é uma inteligência artificial não chinesa, pouco tempo depois do burburinho da regulação da China, tenha uma contra-informação, vamos dizer assim, no qual diga que o ChatGPT não vai falar mais sobre medicina e direito, especificamente nesse caso aqui que a gente trouxe. Eu acho que pode ter sido proposital essa contra-informação para que as pessoas entendam o movimento que está acontecendo na China e analisem se vale mais a pena usar um DeepSeek ou se vale mais a pena usar um ChatGPT, e ali você julga da forma que você achar necessário. Essa é a primeira transversal da avenida que a Natália abriu. Eu acho que a desinformação, a gente já comentou isso aqui em vários episódios. Hoje em dia, as informações, você lê um artigo e você já é expert naquela matéria. Uma headline, né, Pedro? Hoje em dia, você lê a manchete e o cara já se sente especialista naquele assunto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quem são os especialistas de internet e quem são os especialistas da vida real. A gente cansou de falar isso aqui. Tem muita gente com Instagram bonito, vendendo coisas caríssimas e como ficar milionário em uma semana na internet. E às vezes o cara é um ferrado que mora de aluguel ou na casa dos pais. Então, assim, tome cuidado com esses especialistas de Instagram, porque não há esse fact-check de forma efetiva. A gente não tem como saber, de fato, se você não pegar experiência, se você não fizer um background ali, uma due diligence, vamos dizer, na vida, no passado do cara, para saber da onde ele está tirando aquela informação. Aquela informação tem uma fundamentação, e ainda assim a maioria das pessoas nem busca isso. Porque a pessoa fala lá, ela fala, o cara aqui mandou, e já encaminha a mensagem no WhatsApp, curte a mensagem do cara no Instagram e faz qualquer tipo de engajamento no qual você, de alguma forma, valida aquilo que o imbecil falou. E isso na internet hoje se reverbera, se multiplica muito rápido. Antigamente, o imbecil não tinha lugar de fala, porque quando ele ia falar, ninguém escutava. O cara, esse cara é imbecil, ninguém vai escutar ele. Hoje na internet tem outro imbecil que vai ver, vai curtir, aí vai ter outro que vai curtir, e aí esse cara ganha uma proporção absurda no que ele tá falando. Não, Tu sabe que foi o grande filósofo que trouxe essa que corrobora, na verdade, tempos atrás ele falou sobre isso, que falou exatamente, aspas muito semelhantes, Pedro. É o Bauman. Casimiro Miguel também. Ah, tá. Casimiro Miguel. Hoje em dia, o imbecil não é reprimido pela sociedade. Falou alguma coisa assim. E é muito isso. Ainda mais em semana de Black Friday,
que a gente está vendo Ah, diversos tem essa. infoprodutos. E vamos falar a verdade, tem muito infoproduto bom e tem muito infoproduto ruim, como qualquer coisa no mercado. Sim. Então, é bom ficar atento também para fazer justamente esse background check que você está falando aí, né? Eu vou só trazer um parênteses aqui curioso. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Ariano Suassuna. Obviamente gravado. Fantástico. Que já faleceu, mas lenda da A literatura. da literatura brasileira, enfim. Ele conta uma história que é o seguinte, que é a mentira, só que na época dele, né? Obviamente não era na internet. O que era? Era um casal que morava na Suíça. E ele conta, ó, o casal morava na Suíça, e aí o brasileiro tem essa coisa de... Pô, eu recebo muitas cartas, ele falava. E eu falo, pô, recebi cartas. Aí o cara me encontrava na rua e falava, pô, te mandei uma carta, você não respondeu. Ele falava, não, eu te respondi. Aí ele conta, ele sabe que eu tô mentindo. Eu sei que ele sabe que eu tô mentindo. E ele sabe que eu sei que ele sabe que eu tô mentindo. Perfeito. Mas isso no Brasil é normal. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Você diz que vai marcar, mas você não vai marcar nada com aquela pessoa. Então ele sabe que isso no Brasil é assim. Só que ele fez isso na Suíça, esse amigo dele. E ele recebeu um convite pra ir na casa de um embaixador e o cara falou, respondi a sua carta. Você não recebeu, dizendo que eu não poderia ir? Aí ele, pô, mas eu te convidei, você nem apareceu no meu aniversário e tal. Ele falou, mas eu te respondi, eu te mandei uma carta, você não recebeu. O suíço processou o Correio da Suíça. E o Correio da Suíça provou que ele não tinha mandado a carta. O cara teve, resumindo, o cara teve que se mudar de país, que tamanha vergonha que ele ficou. Então, assim, as proporções hoje são diferentes, mas isso, a mentira, ela já ocorre há muito tempo. Antigamente, você não ficava restrito num ciclo pequeno. Hoje em dia, outra vez, o clique multiplica, engaja e o algoritmo entende que aquilo é interessante e vai mandando pra todo mundo, né? E eu acho que tem um ponto aqui, que os meninos trouxeram esse ponto, dos influenciadores ou das personalidades jurídicas que podem estar disseminando informações que não têm tanto embasamento. Mas isso também tem acontecido com veículos, com grandes veículos. Gente, essa notícia foi espalhada em assim, os principais veículos de comunicação da internet, os mais tradicionais. É isso que eu estou trazendo. É um fato que não teve uma curadoria e uma análise concreta e uma análise realística e talvez até uma análise com uma opinião de um jurista para falar sobre isso. Então, a gente não está falando só de um indivíduo que se representa ou que tem uma autoridade em tema tal, questionável ou não, mas a gente também está falando de veículos de informação. Por isso, gente, até uma coisa legal de falar aqui, por esse tipo de razão que a gente criou a newsletter, porque a nossa crença é que hoje um dos nossos maiores desafios é fazer uma curadoria de informação e transmitir informações com algum nível de profundidade, levando em consideração que a nossa atenção é escassa e o nosso tempo é escassíssimo. Então, a ideia da newsletter, por exemplo, se essa matéria tivesse aparecido na nossa newsletter, com certeza estaria ali claríssimo desde quando aquilo está disposto nas normas e condições de utilização do ChatGPT. Estaria claríssimo que aquilo quer dizer responsabilidade, que na realidade não vai vetar ou impedir o uso, que o uso continua assim como sempre foi. Essa camada existiria, porque existe uma responsabilidade em trazer uma informação apurada. É um ponto que eu acho que é de atenção geral. Tanto veículos quanto personalidades, como os meninos bem trouxeram aqui. Pois fica só a reflexão justamente com o que você trouxe, complementando com a nossa newsletter, né? A gente viu esse boom de notícias sobre esses fatos da OpenAI nos principais portais e não houve uma curadoria. Precisou no dia seguinte... Sam Altman. O Sam Altman falar sobre isso. Assim, é impressionante. Levantar a mãozinha e falar, galera, calma aí. Aquele papo da responsabilidade na hora de você trazer algum tema jurídico e, assim, bastante, como posso falar, bastante sensível sobre o aspecto da nossa carreira jurídica. Né, eu vi textão no LinkedIn. Olha, galera... Ainda bem que hoje em dia a vergonha passa rápido também, né? Que você passa vergonha, mas daqui a pouco tem outra. Tudo acontece tão rápido que a vergonha também passa rápido, graças a Deus. Porque é muito papelão, assim. Que eu acho que, resumidamente, a gente, pela dinâmica da sociedade atual ser mais, vamos dizer assim, acelerada e com mais informações chegando até você, mais diferentes veículos de informação te trazendo informações diversas, você acaba sucumbindo à leitura rasa. Sim, claro. Exato. E aí isso é preocupante na medida que você reproduz aquela informação. Porque uma mentira contada mais de uma vez acaba se tornando verdade. Isso é perigoso quando se trata de assuntos sensíveis.
Então, assim, esse é o que é o cuidado que a gente tem que ter antes de repassar uma informação, antes de analisar o que alguém está comentando, é checar mais a fundo se aquilo está fundamentado ou não, né? Pois é. Seguimos com o ChatGPT, falando sobre temas jurídicos, mas agora sem responsabilidade perante as informações lá veiculadas, né? Mas também falando sobre responsabilidade. A gente tem que falar sobre uma pessoa aí que esteve na mídia em várias editorias diferentes aí na nossa mídia tradicional, que se chama Virgínia Fonseca, né? Virgínia Fonseca... Vivíbora. Vivíbora, né? Vivíbora, o apelido dela é Vivíbora. É mesmo? Mas ela gosta. Ela gosta? Não eu sabia. acho que sim. Não, e isso eu não conhecia. Eu sei que o Vinícius Júnior agora é o Virgínio. Agora eu gostei. É Virgínios, Virgínios, igual... Por que Virgínios? Vinícius Virgínios. Ah, tá. Entendeu? Agora tá Eu nessa. gostei. É ele que virou Virgínios. Cada fanbase cria seus apelidos e colou mais foi esse, né? A gente entendeu qual é a fanbase mais forte, então. Fanbase com certeza. Fanbase com certeza. mais Eu forte. até entrei nesse debate com a minha namorada. Quem é mais famoso? Vinícius Júnior ou Virgínia? Não, eu acho que é o Vinícius Júnior, porque ele tem alcance internacional. Eu também acho. Mas assim, ela fala, pô, mas ela tem mesmo quantidade de seguidores do Vinícius Júnior. Eu falei, cara, mas ele é jogador do Real Madrid, né? Ele tem uma label do lado dele muito forte, né? Sim. FIFA, melhor do mundo. Enfim, esse é outro papo, outro Mas contexto. é um papo interessante. Quem você acha mais conhecido? O Vinícius Júnior ou a Virgínia? Vai, Pedro. Tenta até passar mal, Pedro. Não, assim, eu concordo com a teoria do Rodrigo de que, cara, ele, do seu ponto de vista de exposição internacional, provavelmente até a Virgínia casar, se ela é casada ou não com o Vinícius Júnior, ninguém conhecia ela lá no exterior, eu acho. Acho que não. Eu acho que ela é muito forte no Brasil. Talvez Brasil ela seja mais forte que o Vinícius Júnior. Concordo. Mas também Mas mundo não. mas o cara mas também... aí a gente tá Tá falando falando de jogador de seleção brasileira, jogou no Flamengo. Não, e a sei. gente tá falando... Talvez. Eu acho que a gente tá Mas falando é mais também... para a páreo. No mundo não tem comparação. Eu acho que a gente tá falando coisas diferentes, porque a Virgínia... Eu acho que a Virgínia e o Vinícius Júnior, no Brasil, eles são tão conhecidos quanto. Todo mundo que conhece a Virgínia conhece o Vinícius Júnior. Mas talvez a Virgínia tenha mais apelo. Ou seja, as pessoas gostam mais dela ou desgostam mais dela do que do Vinícius Júnior. Mas agora, conhecido, acho que o Vinícius Júnior é mais... Eu acho que os meus pais conhecem o Vinícius Júnior e tenho dúvida se conhecem a Virgínia. Acho que é para, mas internacionalmente acho que não tem comparação. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu achei engraçada. Ela falou assim, pra mim é famoso quem os meus pais conhecem. Mas isso faz muito sentido. Aí Eu sou nessa teoria. Aí pergunta pro pai e pra mãe assim, acho que foi um vídeo na internet. Eu achei até que foi uma personalidade famosa, mas agora não lembro quem. Ô, pai, mãe, vocês conhecem, sei lá, Virgínia? Não, é um exemplo, não sei. Aí ele, então pra mim não é famoso. Eu acho um bom critério. Não acho. Pô, acho que eu acho são um bom fontes, critério, eu acho que um bom são critério. análises muito distintas. Democraticamente. Por exemplo, eu acho que meu pai não faz a mínima ideia que seja Virgínia. Ela não deixa de ser famosa por causa disso. Sim, e nem Não, mas relevante. talvez não seja a palavra famosa, não seja adequada, mas eu acho que é mais reconhecimento, de forma mais abrangente no Brasil. Eu acho que os pais acabam sendo isso, porque, no final das contas, acaba sendo um critério também, né? Não sei. Não, eu acho que... Eu acho um bom critério, eu sim. acho que são coisas Mas diferentes. no lugar da subjetividade, claro. Não, acho que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter, tipo, uma validação nacional, tipo, Roberto Carlos ou a Virgínia, quem é mais conhecido. Sim. Mas eu acho que são coisas que não se comparam, entendeu? Então, por isso que eu acho que não é válido, em termos de quem é conhecido. Ou seja, estou falando de uma análise quantitativa, não qualitativa. Se 100 milhões ou 200 milhões de brasileiros conhecem, não é se 100 milhões acham uma grande personalidade, ou valorizam a obra, ou valorizam o trabalho. São coisas diferentes. Eu acho que assim, tira uma amostragem. 10 pessoas, você perguntar quantas conhece. Se for mais de 5, é famoso. Mas isso depende muito do núcleo também que você Depende estiver muito dialogando. exato. Então, mas aí Entendeu? você pega assim, qual a qualidade pessoas do seu idade. ciclo são diferentes. Diferente idade, faixa etária. Enfim. Mas voltando aqui à pauta da Virgínia, senão o podcast vai ser sobre esse debate, que eu acho um debate maravilhoso. Eu também, gente. Hoje já tá num clima de sexta-feira. Eu não sei de onde eu Mas tirei é isso, que tu na vê a falência quarta-feira. da sociedade, né? Fala, Pedro. Cara, Diga lá. a gente tá discutindo se o Vinícius Júnior ou a Virgínia, qual é o mais famoso e qual é a relevância disso pro Brasil. Porque, sacanagem, a quantidade de assuntos e temas e pessoas que a gente podia abordar Sim. que deveriam estar que deveriam ser mais famosas Sim. do que o Vinícius Júnior e a Virgínia são infinitas. Assim, só no mundo jurídico a gente pode citar aqui pelo menos uns 10 aqui de cabeça. Não é rápido. Então, assim, cara... Só de amigos, talvez amigos nossos, pessoas próximas. Eu tava vendo um podcast, inclusive, mas é narrado por IA, então, tipo, eu acho que é, né? Porque hoje em dia a voz, eu acho que é IA. Mas, enfim, que ele fazia, tipo, um paralelo dos livros que Platão escreveu
sobre como ele... Obviamente, ele não consegue projetar a internet. Platão, não tô falando que Platão projetou a internet. É impossível ele fazer essa análise. Mas, assim, como que a internet chega no nível de falência? E aí, se você observar, é exatamente o momento que a gente está agora. A gente pode aprofundar isso ou coisa, eu não quero trazer aqui, mas é que eu fiquei pensando assim, cara, Virgínia e Vinícius Júnior, sacanagem. Sabe qual é o nível de influência dessas pessoas na minha vida? Zero. Mas essas pessoas influenciam muitas pessoas hoje na vida cotidiana. E eu acho isso absurdo. Não tô falando que eles não têm mérito. Porra, que bom pra caralho pra Virgínia que ela faz lá o que ela faz, Vinícius Júnior joga a bola que ele joga. Eu não tenho nada contra eles chegarem onde eles chegaram se eles não fizeram nada legal. Mas, cara, será que esses são os influencers do Brasil? Eu acho, Pedro, essa discussão e essa reflexão muito válida. E ela tem esse lugar em que sobre dar holofotes para pessoas que talvez não merecessem esse nível de holofote. Mas a minha discordância disso ela tem a ver com a dinâmica social e a realidade se impondo. As pessoas gostam de consumir entretenimento, elas gostam de consumir coisas que descolem ela de uma realidade mais densa, de uma reflexão mais profunda. Então, essas pessoas aqui que a gente está citando, que a gente não citou, mas que é o que a gente imagina, que são pessoas que têm conteúdo, de fato, elas, até para se projetarem socialmente, elas precisam se esvaziar em algum nível desse conteúdo para que você tenha mais adesão social. Mal ou bem, o Manda para o Jurídico faz isso em algum nível. A gente poderia dar uma camada de seriedade e profundidade absurda em vários temas que a gente traz. A gente opta de forma consciente e intencional por trazer uma camada de humor, uma camada de descontração, porque é isso que vai conectar a gente com a sociedade. Então, em algum nível, esse é o jogo social, e eu entendo que aí você está dizendo que é a falência da sociedade, ou seja, é um jogo falido, mas é também a forma como as pessoas gostam de absorver e pretendem absorver as coisas. Então, é triste, mas ao mesmo tempo é o que é. Se você tivesse o Nobel de Economia com o nível de adesão popular que o Vinícius Júnior e a Virgínia têm, a sociedade seria completamente diferente. Aí não tem a ver com... Seria uma mudança absurda, porque é uma mudança sobre como o ser humano consome e tem interesse pelas coisas. Aí eu acho que é tipo uma conversa completamente comportamental, sabe? Não, cara, eu super entendo o que você fez e até a gente... É legal essa conversa, porque a gente traz reflexões aqui diferentes. Eu concordo com o ponto de vista que a desgraça vende mais, a fofoca é mais replicável, é mais interessante do que você saber a teoria do cara que fez o prêmio Nobel. Beleza, não sou contra isso. O que eu discuto a gente acabou de discutir que a informação rasa traz pobreza em fundamentação, traz, de repente, uma má informação ou uma informação falsa. Justamente porque as pessoas não se aprofundam no que elas estão lendo, porque a notícia já torna ela especialista ao ler a manchete. Então, a reflexão que eu faço da falência da sociedade é sobre o ponto de vista... Não é que o Vinícius Júnior e a Virgínia não tenham lugar na sociedade. Eu não estou desprezando eles. Pelo contrário, eu falei... A Virgínia tem todo o valor, se ela não fez nada ilegal, de chegar onde ela chegou. Sim. Assim como o Vinícius Júnior, que até onde você também não fez nada ilegal, chegar onde ele chegou, ele também tem o valor dele. É um cara que veio, é um cara de origem humilde, chegou no maior clube do mundo. Hoje em dia é milionário. Luta contra o racismo na Espanha de forma muito ativa. Ele tem vários méritos. Eu não estou desmerecendo eles serem influencers. Que fique bem claro isso, e nem a Virgínia é a mesma coisa, apesar de eu não conhecer absolutamente quase nada sobre ela. Mas, assim, o que eu faço de reflexão por que também não há espaço para pessoas que trazem densidade? Você pode trazer o conteúdo jurídico de forma leve, como a gente traz, e você também pode trazer de forma mais complexa, mais professoral, sala de aula, que foi o que a gente quis fugir. Uma coisa não tira o lugar da outra. Só que o que eu vejo hoje é que a outra, que nesse caso seria formações mais densas e complexas, não tem lugar na sociedade. Mas a gente vê alguém discutindo sobre isso? A gente vê algum influencer pra caralho falando sobre algum tema relevante pra gente parar e refletir? Eu não vejo. Assim, de verdade, pode ser que exista, mas eu não conheço hoje ninguém no Brasil que, infelizmente até, que tenha voz e que me faça refletir sobre temas, qualquer tema. Pode ser futebol, pode ser, sei lá, a Virgínia o que ela é lifestyle, ela fala sobre a vida dela. Gente, a Virgínia tem uma das marcas mais relevantes do mercado de maquiagem. De maquiagem, sim, então, mas o lugar de influência dela é de lifestyle, ela não fala sobre cosméticos. Ela mas ela é empresária, pô. Que seja lifestyle, beleza, empresariado, que seja um empresariado, empreendedora, né?
Por que a gente não tem uma Virgínia que traga os assuntos complexos do empreendedorismo ou do ramo de maquiagem ou lifestyle? Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. empreendedorismo hoje em dia? Não, tudo bem. De empreendedorismo você pode até estender. Ok, hoje em dia na internet tem bastante empreendedorismo. Mas sobre assuntos densos, que eu quero dizer também. Mas, Pedro, com esse lugar de fala. É isso que eu tô falando. A minha fala anterior, eu acho que ela acaba trazendo esse ponto. Primeiro, você tem uma questão de darwinismo atuando na sociedade. Você tem uma seleção natural. O Manda Pro Jurídico no Instagram, ele tem 35, 36 mil seguidores. A gente tem 1,5 milhão de advogados. Olha a diferença. De 1,5 milhão de advogados, você tem 35 mil no Instagram que tem interesse em saber tendência, direito e inovação. E o que as outras pessoas estão fazendo? Não estão interessadas. Você já começa a uma divisão clara ali sobre quem tem interesse em se aprofundar em determinados temas e quem não tem. O Manda Pro Jurídico tem 35 mil seguidores, a Virgínia tem 53 milhões. Ela tem 1/4 do Brasil de seguidor. Já fica claro. Então, acho que tem uma tendência de darwinismo. Aí tem uma outra camada. Influências que falam sobre assuntos um pouco mais profundos. Acho que hoje em dia já tem. Tem gente que fala sobre geopolítica, que são caras legais. Tem gente que fala sobre Segurança desenvolvimento pública social. agora, por exemplo. O Rodrigo Pimentel, dá um exemplo. Ele é muito bom, mas assim... Mas acho que é diferente do que o Pedro tá falando. O Rodrigo Pimentel não traz uma camada Você fala de filosofia, profunda, tem Cortella, Clóvis de Barros, tem o... intelectual. Mas eu acho que essa galera tem um público, mas nunca vai ser o público da Kim Kardashian, nunca vai ser o público da Virgínia, porque esse público sempre vai ser maior. Então, mas o meu ponto é justamente esse. Por este público ser maior, não é uma falência da sociedade? Não, eu acho que é o oposto do darwinismo, inclusive. Isso desde sempre, cara. Ele é o oposto da evolução. Aí você tá falando de Virgínia e Vinícius. Não, mas o que eu falei do darwinismo é no conceito de seleção natural. Gente... Eu não falei no contexto. Eu não falei no contexto. Qual a sociedade animal que escolhe o imbecil em detrimento do culto? Só ser humano. Gente, eu acho que eu discordo... Nossa, eu discordo muito do que vocês estão falando. Você escolher uma pessoa que tem menos... Não tô falando da Virgínia e do Vinícius Júnior, tá? Agora a gente tá Agora eu tô falando abstratamente. Volta pro cacete. Calma aí, a gente vai voltar. A gente vai voltar, calma aí. Fica com a gente, me dá sua opinião. É sobre a evolução, sobre o que a internet pode replicar e majorar o alcance em detrimento do que ela deveria, sob o ponto de vista de construção social. Esse que é o meu ponto. Então, quando você pega uma falsa informação que a gente está falando e replica, e você dá, por exemplo, vamos dizer, uma grande veículo de comunicação, tá? Uma grande emissora de televisão. Aí ela começa a informação falsa. E aquilo é replicado porque gera engajamento, porque aquilo é desgraça, então as pessoas replicam, aquilo, gera interesse, gera o clique. Como que a sociedade valida e por que eu acho que isso é uma falência? Porque, outra vez, você não pesquisa, você não vai a fundo, você simplesmente replica aquilo porque foi uma comunicação, uma emissora de comunicação grande que falou sobre aquilo. Então, o fundamento é crível, é justo, é real, é verdadeiro? Não interessa, ela é grande, ela tá falando, então eu vou replicar aquela informação. Não, isso é um isso é a falência da sociedade, é isso que eu quero dizer. Quando você tem pessoas, outra vez, não tô falando do Vinícius Júnior e da Virgínia, porque eu nem conheço eles pessoalmente pra saber o que eles falam, nem sigo eles no Instagram. Mas assim, quando você tem, o que eu quero dizer sob o ponto de vista de pessoas que deveriam não ter tanta relevância, e essas pessoas dão voz à sociedade, isso me faz refletir se a sociedade não tá idolatrando pessoas que não deveriam. Ou se deveriam idolatrar pessoas que tragam abordagens complexas, no sentido que eu quero fazer discuta efetivamente temas que importam para a sociedade. O segredo disso tudo está em 2 movimentos, na minha opinião. Porque eu vejo a opinião social como um grande funil de conteúdo, tá? E você vai do mais genérico ao mais profundo. O segredo de você trazer um ambiente onde a gente consiga fornecer as informações de maneira abrangente é o cara que se comunica e tem o conhecimento de fundo de funil, conseguir olhar o que está acontecendo lá no topo e puxar esse conteúdo junto com ele numa linguagem que a gente consiga comunicar com quem está lá no topo do funil, que eu acho que o Manda Pro Jurídico faz. Foi justamente isso que eu falei, por isso que eu sei E no sentido oposto, a gente pode pegar o exemplo do Felca, que é um streamer super mainstream, assim, que fala de comportamento, cultura, fala de coisas genéricas, assim, entretenimento em geral, mas também teve um papel super de protagonismo meses atrás, falando sobre a questão dos menores de idade que estavam lá sendo envolvidos com um negócio de adultização, que foi o que ele falou. Que foi ele pegou um negócio lá do fundo do funil, que é tema psicologia social,
questão de comportamento infantil, questão de direito criminal também, por que não? E botou isso pro mundo inteiro ver o que estava acontecendo. Aí... Então eu acho que, só para concluir, e eu acho que esses dois movimentos, um vindo do topo do funil para descer e mostrar pra galera, e o outro vindo do fundo do funil para trazer o que está acontecendo aqui e trazer essas camadas, seja filosóficas, sociais, econômicas, jurídicas, de uma linguagem para todo mundo, eu acho que aí é o segredo onde a gente consegue encontrar esses pontos. Mas foi exatamente o que eu falei. Vocês dois estão falando as mesmas coisas que o que eu falei. O Pedro, num sentido de discordância, que tem um olhar mais negativo. O Rodrigo explicou um pouco mais aquilo que eu tinha falado, que é exatamente o que o Manda Pro Jurídico faz. O Manda Pro Jurídico não teria relevância o posicionamento dele se o nosso objetivo fosse trazer o conteúdo, assim como quando eu estou sentada na cadeira do escritório como sócio, assim quando o Pedro está sentado na cadeira do escritório como sócio, a gente não teria esse alcance. Para conteúdos profundos gerarem algum nível de alcance, eles têm que estar travestidos de entretenimento, leveza, porque é isso que o ser humano, isso que você está chamando, Pedro, na minha opinião, de falência social, é, na verdade, uma tendência muito básica do ser humano. Assim. Sem dúvida. A busca pelo prazer e pela realização. Você tem uma camada muito pequena da sociedade que sente prazer absorvendo conhecimento de forma intensa e graúda na veia. Essa é a realidade. Por isso que você tem que travestir aquela camada. A Gabriela Prioli, ela é uma influencer uma influencer, ponto. Ela é uma influencer. De comunicação que traz algumas pitadas jurídicas ou algumas questões de análise social misturado com direito, só que ela faz isso, vou dar um exemplo, se ela tem, a Gabriela Prioli é uma que eu sigo, também não sigo nem o Felca, nem a Virgínia, nem o Vini Júnior, mas a Gabriela Prioli eu sigo. De 20 stories, ela vai botar 2 falando sobre como ela apoia o ingresso de uma mulher no STF, e os outros 5 vão ser sobre a filha dela, sobre a casa dela, sobre o lifestyle, porque se ela coloca 10 stories, que é o que o Manda Pro Jurídico faz, sobre como ela apoia, por quais são as razões que ela apoia uma mulher no STF, ela não vai ter metade do engajamento que ela tem. Então, na realidade, a dinâmica social é uma só. O ser humano, isso fala muito mais sobre a forma como o ser humano é no íntimo, primitivamente, do que a dinâmica social. A dinâmica social vem a posteriori. Então, mas eu não discordei do que vocês falaram. Eu o ponto que eu falo é o seguinte, é só pra resumir aqui, pra gente mudar de assunto, porque eu acho que a gente entendeu demais até. Assim, eu não sou contra que você tenha espaço na sociedade pra tratar sobre a fofoca da vida da Virgínia, do Vinícius Júnior, dele como casal, cara. Eu só acho absurdo você sei lá, isso deve ter saído no Fantástico, no Globo News e caralho, que seja. Em todos os veículos de comunicação. E ao mesmo tempo, sei lá, você tem um brasileiro ganhando, sei lá, um prêmio Nobel e não é noticiado. O que eu acho você pode dar espaço pra isso. Mas será que esse espaço tem que ser maior do que, de fato, umas vitórias sociais que a gente tem? Posso falar uma coisa? A Virgínia e o Vinícius Júnior, eles geram sentimento nas pessoas. Vinícius Júnior, a cada gol que ele faz, a cada luta contra o racismo que ele vem militando na Espanha, a Virgínia gera identificação com as pessoas. A Virgínia, isso tudo dentro de uma estratégia, a Virgínia principalmente. Na Vinícius Júnior, ele joga bola. Um profissional. Ele é profissional. Isso tudo dentro. A Virgínia gera empatia, gera identificação. Com todo respeito aos trabalhos magníficos que os brasileiros fazem fora do país, não geram sentimentos além de talvez uma identidade nacional. Mas esse é meu ponto. Mas esse é meu ponto. Porque não deveria ser mais orgulhoso pro brasileiro saber que um cara que veio do nada, por exemplo, Joaquim Barbosa, vamos dizer que se fosse noticiado internacionalmente na época, já foi até. Que é um cara que é de uma origem pobre, filho de faxineiro, trabalhou, porra, vida dura, virou ministro do STF. Isso não deveria ser alguma coisa muito mais louvável do que, pô, Vinícius Júnior foi eleito melhor do mundo? Eu não tô falando que eu discordo de você, não. Eu só acho que... Eu não discordo de você. Eu só acho que, ao invés de tentar entender como seria o mundo ideal, eu tô tentando entender como é o mundo real. E no mundo real, essa galera é o que impacta, porque o Joaquim Barbosa vai gerar talvez sentimento em uma oportunidade. E vai ser lembrado diversas vezes por esse sentimento. Um só. O Vinícius Júnior, a cada vez que ele entra em campo, ele gera quantos sentimentos? A Virgínia, a cada story que ela faz, ela gera intencionalmente quantos sentimentos? Eu entendo. Não é racional a parada. Eu entendo que... Então, isso que eu tô falando. Eu entendo que no mundo de redes sociais isso gera muito mais... Não é no mundo de rede social, Pedro. É na realidade. Isso é uma análise antropológica. Mas será que não isso é toda a sociedade? Social... Esse é o meu ponto. Isso é esmagadoramente toda a sociedade. Me fala um país que não... Toda a sociedade? Se eu faço... Sei, nunca morei na Noruega e na Dinamarca pra saber. Na Áustria.
Quem é maior? Quem é mais na Noruega? O Haaland, atacante do Manchester City? Tá bom, na ou... Áustria, então. Me fala um jogo, alguma personalidade de esporte. Pro futebol. Me fala uma personalidade. Me fala uma personalidade. Não tem futebol Me envolvido. fala uma personalidade de esporte, cultura, música, arte, entretenimento. Na Áustria vai ter vários, você pode citar. Então, beleza. Vai ser tipo... muito mais do que o cientista. No final das contas, é isso. Então, é isso que eu tô falando. Porque tem cultura ali. É isso que eu tô falando. É. Então, eu acho que não é toda a sociedade. Por isso que eu digo que tem sociedades que são mais falidas nesse ponto. Mas Esse é o meu o futebol brasileiro é uma cultura. É o soft power do nosso país, pô. Sim, é o soft power do nosso país. Beleza. Assim como o samba, enfim. Eu não sou... Outra vez, eu não sou contra ser. Mas eu acho que deveria ter espaço para outras coisas que eu dessem também acho. orgulho de, caraca, o Brasil é foda em tecnologia, em ciência. Pedro, em, sei lá, alguma ciência. Mas o quê? Mais uma vez, até se você estiver ouvindo, você depois dá o seu parecer geral, se tiver Boa. paciência para ver até aqui. Pedro, o que você tá falando... Por isso que eu tô falando que eu acho que vocês estão repetindo o que eu falei desde o início. O que você tá falando é óbvio que é o lugar ideal. É óbvio que ao invés de a gente ter 53 milhões de pessoas que seguem e engajam, uma pessoa que fala simplesmente sobre as trivialidades da vida dela e não alguém que de fato tá falando sobre economia, sobre comportamento, sobre geopolítica, sobre ciência, é óbvio, né, num cenário ideal, que isso seria ideal. Só que não é, a realidade não é assim. Mas a realidade não é assim, não é só porque a brasileira não é assim. É porque os seres humanos não são movidos por esse tipo de ação. Esse tipo de personalidade não gera esse tipo de afinidade, a ponto de ser seguida. A realidade é essa. Por isso que talvez a dinâmica social adequada seja produtos, mais uma vez, como que o mundo jurídico faz. Você pega e traz... Você traz a ideia do edutainment, que é a educação aliada ao entretenimento, que pra mim é o futuro da forma de aprender. É você trazer com leveza. É você fazer, inclusive, até o que a gente tá fazendo. A gente vai ter uma pauta jurídica, começou com uma pauta jurídica, vai terminar com uma pauta jurídica. Que as pessoas nem sabem qual é a pauta jurídica. Nem sabe. Fique conosco, audiência. Vai chegar. Sabe. Mas que, ao mesmo tempo, tem um objetivo de alcançar as pessoas, de chegar, como o Rodrigo falou, no topo de funil, que é o termo usado dentro do mercado digital, para você atingir uma grande base. E o fundo de funil, que é o cara que quer fazer parte do Clube do Manda, porque ele quer também ter uma segunda camada de conhecimento. Inclusive, o Manda pro Jurídico é um exemplo ótimo de quem está jogando o jogo social para conseguir trazer informação de qualidade, mas travestido com aquilo que a sociedade vai gerar interesse de fato. É isso, entendeu? Então, mas outra vez, não é que eu discorde. Sim, eu sei. Só que isso tudo... Vocês lembram como é que isso tudo começou? Acho Por causa da Virgínia. Não foi por Vivi causa agora. disso. Gente, Virgínia, com todo respeito, você estragou minha pauta hoje, Virgínia. Poxa. Não foi por isso. Virgínia e Foi Vini quando eu Júnior, os falei- dois. Os dois, mas não, que a notícia é dela, pô. Você trouxe da Virgínia e eu falei que o Platão, ele entendia que a falência da sociedade eram esses requisitos do qual que a gente destrinchou, não vou voltar. Sim. Foi daí que surgiu Então esse tem embate. filosofia aqui, não é só fofoca, não, Exatamente. gente. Então, é Amanda, o nosso isso é Amanda. ponto, o ponto inicial do debate foi esse. Como Platão enxergaria, de acordo com o que ele traçou, de, entre aspas, requisitos para uma falência de uma sociedade determinada ali no cross-checking, chegar e esse ponto nós estamos vivendo hoje. Foi daí que assim, só para conectar aqui depois e vocês ouçam a discussão para entender. Beleza. Podemos agora? Eu vou falar Manda. o porquê que estamos falando de Virgínia Fonseca. E não é sobre Vinícius Júnior, tá? A Virgínia, inclusive, é uma grande empresária que corre riscos, assim como qualquer empresário também corre riscos. Ser empresário é um grande gerenciamento de risco, né, Pedro Regina? Você, como advogado, Natália Dias, como advogado de empresários, sabe disso. E a Virgínia Fonseca teve agora sofreu uma aplicação de multa à sua empresa, a WePink, originado essa aplicação do Ministério Público de Goiás por descumprimento de uma liminar. A decisão proibia a veiculação das lives promocionais da marca, né, WePink, até que fosse comprovado que o estoque dela seria suficiente dos produtos anunciados, implantando um canal de atendimento humano. Mesmo após a decisão da aplicação da multa, a marca continuou com promoções agressivas nas redes sociais, como os kits de perfume e descontos das frases do tipo: vai ser o sábado inteiro, tá saindo por R$ 54,00. Naturalmente, a MP identificou o descumprimento reiterado da ordem judicial e aplicou uma multa de R$ 100 mil por ocorrência. Cada livezinha aberta, 100 mil. Pergunta que eu faço: quanto é que ela vai fazer em cada live se gerar mais de 100 mil? É uma análise de risco, né? Falando aqui sobre isso. A ação foi motivada por mais de 120 mil reclamações de consumidores, incluindo atraso de entrega, dificuldade para reembolso e ausência de suporte adequado. A juíza do caso
considerou as práticas abusivas e identificou como falta de governança nas operações da empresa. Pedro de Regina, vamos aqui, vou botar você aqui num cenário que você é o advogado da Virgínia, tá? E aí você vai falar que adora as fofocas dela e você vai tratar ela de maneira como, enfim, você trata todos os seus clientes como você faria com qualquer pessoa. E ela fala essa situação. Qual seria seu aconselhamento diante dessa aplicação de multa? Qual seria o procedimento adequado para um advogado? Assim, é difícil falar sem ter lido o processo efetivamente, né? Não, diante dos fatos dizer que aqui. o WePink é um nome muito bom, inclusive ela dá para até internacionalizar, de repente, essa marca agora com o Vinícius Júnior. Excelente nome. Talvez isso seja a estratégia dela. Não, mas a marca ela criou depois que ficou com ele? Não, é antes. Talvez seja a estratégia de internacionalização. É o nome, entendeu? né? É bom nome. Não, mas, gente, enfim. a relação também com o Vini Júnior é uma estratégia de internacionalização. Não, sim, agora sim. Cara, assim, outra vez, sem ler o processo, sem saber o que está ali provado. Diante dos fatos aqui trazidos. Diante desse resumo que o Rodrigo fez, cara, eu acho que a melhor forma é você apresentar em juízo estratégias de, na verdade, projetos de governança corporativa e de compliance que você tranquilize o juízo e o juiz natural daquela causa que está na instrução probatória, de falar, olha, estamos adotando, depois dessa decisão, estamos adotando essas e essas medidas, as quais vão equalizar todas essas divergências que tiveram, essas reclamações que a gente estava tendo, e estamos atendendo para a par todas essas 120 mil reclamações. Temos aqui um canal direto para atender os atrasos, outro canal para atender eventuais pedidos de devolução, estamos cumprindo os requisitos do CDC de compra pela internet, o direito de recusar o produto, devolver o produto em 7 dias, o produto que tem algum vício a gente está trocando dentro do prazo de garantia, enfim. Eu acho que é você demonstrar em juízo... Uma boa fé, né? Todas as formas que você está adotando interna corporis para atender ao que foi determinado judicialmente para você cumprir, evitando assim a multa. E se eventualmente tiver uma multa, aí você ou contesta ou tenta de alguma forma recorrer, né? Bom lembrar que o CDC, né, a publicidade digital, que é o modelo de negócio que ela tem, a parte de publicidade, é regida pelo CDC, que exige, tá, gente, transparência, a oferta clara, e eu acho que o ponto problemático aqui é o respaldo logístico para distribuição e etc, né, Nath? O ponto, eu entendo que seja essa ação civil pública que foi movida contra a empresa que a Virgínia entendo que seja sócia. Na realidade, eu nem sei se ela é sócia de fato, se ela só representa a empresa. Né, tô trazendo aqui de fato, porque eu não sei sobre o quadro societário da WePink. Mas, enfim, então vamos colocar como que a Virgínia é sócia. A ideia da ação civil pública movida é justamente para resguardar o consumidor, levando em consideração, inclusive, isso que o Rodrigo está falando, sobre ser regido pelo CDC, porque ela é uma empresa que ela tem um índice de reclamações altíssimo. Ela tem índices de reclamações que equivalem aos índices de reclamações do Reclame Aqui e sites afins, tais quais os bancos, que são as empresas no Brasil, que são vistas e compreendidas como prestadores de serviço, dependendo do banco, como ineficientes, a ponto de gerar uma quantidade enorme de reclamações. A WePink, ela vem nessa mesma esteira. Então, a ação civil pública, ela vem muito calcada. Por que ela vem calcada nessa lógica de adequação de governança, logística, pós-venda adequado, interface humana com o consumidor e não somente um chatbot, no caso de ser um chatbot ineficiente? Porque o grande problema é que o serviço que está sendo prestado, ele não está sendo tão adequado, e é isso que a ação civil pública vem demonstrar. E a ideia dessa decisão liminar que proíbe as lives é para que não haja aquela avalanche de compras simultâneas, que provavelmente é isso que cria um gargalo na produção dela, porque como você tem uma avalanche de compras simultâneas, provavelmente, naquele momento, eles não estavam suficientemente preparados, porque realmente o impacto da Virgínia, ele é um impacto colossal, e aí você gera todo esse problema em cascata, e aí que vai gerar essas reclamações. Então, eu acho que como estratégia, inclusive, de empresa, e aí não é nem só no aspecto jurídico, seria, na minha concepção, mas eu também não sei quanto fatura a WePink, seria dar uma parada nas máquinas dessas lives para que eles pudessem se reorganizar de fato, assim como eu acho que faz sentido que o Ministério Público está pedindo. Concordo. Para se reorganizar
E a partir de um determinado tempo, que acho que pode ser pouco, porque quando você injeta capital financeiro, você consegue acelerar a maioria dos processos, você, mais reorganizadamente, você volta a fazer essa venda em grande volume, que é o que eles faziam anteriormente. Só que aí você entra num outro aspecto social, que acontece no Brasil eventualmente, é que muitas vezes vale a pena, e de fato vale a pena, e é preciso que faça uma conta, é uma análise matemática, não é uma análise jurídica, vale a pena descumprir liminar, porque a multa fixada pelo descumprimento, ele é muito inferior ao lucro que, de fato, pode se auferir. Levando em consideração que agora a Virgínia, ela faz os stories informando as promoções, eventualmente as lives, entre os stories que ela faz na casa do Vinícius Júnior, junto com o Vinícius Júnior, o que aumenta muito o alcance dela. Essa decisão, para eles, deve ter vindo em péssima hora, porque veio no momento em que ela tá numa projeção absurda. Ela tá numa projeção tão absurda que a gente tá falando dela 25 minutos. Em época de Black Friday. Em 25 minutos não manda pro jurídico. Eu acho que a Black Friday é a menor dos pontos faria parte da estratégia, da né, Virgínia. Eu cara? acho que seria um momento para poder impulsionar cada vez mais, talvez, essas lives, né? Pode ser, mas acho que a grande relação é que agora ela conseguiu, foi o timing perfeito de assumir um relacionamento com um jogador com visibilidade mundial, uma figura significativa. Então, assim, no aspecto de marketing, ela tá infladérrima. Mais uma vez, não à toa que a gente tá falando dela 25 minutos. Eu quero dizer que agora é que você vem, então. Que eu já entendi que essa Virgínia é mó 7-1 do caralho. Que isso, cara? Vendendo produto que não tem. Eu não falei nada disso. Manda pro jurídico, não se responsabiliza pelas aspas faladas por Pedro e Regina nesse momento. 20 mil reclamações. Virgínia, isso aí deve ser top 10 do TJ. Virgínia Fonseca não vá no CNPJ do Manda, e sim no CPF do Pedro e Regina. Caraca, Virgínia, 120 mil reclamações, isso é muita coisa. Mas só pra trazer uma reflexão. Agora é que você vem. O Brasil, o futebol brasileiro precisa de Kizumba pra ser campeão. Agora a gente vai ser campeão. Agora o cenário tá perfeito. É verdade. Só pra fechar, eu acho que, independente da Virgínia ser ou não a sócia, eu acho que ela é sócia sim, tá, Nath? Não sei. Isso aí acaba sendo também bastante complicado do ponto de vista de um influenciador, né? Que hoje em dia, muitas vezes, o influenciador é um espaço para vendas, muitas vezes publicitárias, visando que a marca ali consiga converter o investimento em publicidade em ROI, né? Em lucro ali, a partir da parceria com a pessoa. Só que, no final das contas, você, o influenciador, é o rosto da publicidade, né? E isso acaba causando potencialmente um dano à imagem relevante, né? Pô, eu estou vinculado a uma empresa que fechou uma publicidade comigo que não está entregando, está deixando os clientes insatisfeitos. Qual é a credibilidade que depois essa pessoa vai ter na hora de fechar uma nova publicidade, talvez eventualmente com outra marca? Ou um seguidor dele não vai levar em consideração essa publicidade porque já foi lesada anteriormente, porque a pessoa específica ali, o influenciador, fez essa questão. Então, é sempre bom, antes de você, pensando numa pessoa num advogado, numa advogada, que tenha como cliente um influenciador, que tenha esse background check feito ali, né, essa diligência do histórico da empresa na qual ela está fechando. Porque senão isso pode afetar a sua imagem e, consequentemente, os seus negócios com outras marcas. Então é sempre bom saber se essas empresas, por exemplo, vão ter governança de estoque, saque e reembolso no contrato estabelecido numa política ali do consumidor e de forma a não comprometer ali a sua imagem e os eventuais novos riscos que podem ocorrer. Uma falha da empresa que te contratou. A falha não necessariamente a sua, né? Mas a sua falha, na verdade, é a preventiva. Não é o pós-venda. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, o Reclame Aqui, ele não vai dar todos esses dados que você está falando, provavelmente, que é um mecanismo bom de você pesquisar sobre uma empresa quando você está comprando online. Não, você pode fazer isso. Mas você vai ver ali, cara, um monte de gente reclamando, por exemplo, que, sei lá, o produto não foi entregue. Isso você tem como medir. Agora, se muitas pessoas estão falando, não tem estoque desse produto, também ali provavelmente vai estar narrado. Mas numa reunião, a marca te procura para fazer publicidade, você pode pedir informações. Você está falando sobre o ponto de vista do patrocinador, estou falando sobre o ponto de vista de consumidor. Não, tô falando do patrocinador. Na verdade, do advogado do influenciador que quer fechar com a marca. Tá, beleza, aí tudo bem. Agora, a outra coisa... mas será que isso é transparente numa negociação? Acho que não, né? Mas assim, por exemplo... eu acho que dá pra analisar a credibilidade da empresa, assim. Ainda mais assim, o que é difícil se for uma empresa em early stage, mas se for uma empresa minimamente sólida, você acha que dá pra saber. Ele não tá comprando pela empresa, ele tá comprando pela Virgínia, pelo o canhão que ela é. Exatamente, o problema é esse. A pessoa vai lá, entra, fecha o carrinho, faz a compra, não consegue, não tem satisfeito a sua vontade como consumidor, acaba gerando ali, né,
todos os problemas que o CDC pode cobrir. O cara vai lembrar de quem? Da marca e vai lembrar da pessoa. Isso é um dano à imagem, é um dano ao negócio. Ele perde potencial de novos compradores a partir da sua imagem e acaba afetando potenciais novos negócios. Por isso que uma análise preventiva é importante. Tudo bem. Não sei se vai ter essa due diligence pra isso, mas pode ser, deveria ter. Deveria ter. Mas o ideal é que tivesse, porque o que o Rodrigo tá falando, eu concordo. O papel do influenciador, o nome já disse, é influenciar. Então, você está usando a sua credibilidade para chancelar o produto. Olha, essa caneca aqui é muito boa, eu tomo café com ela todos os dias. Se uma hora que essa caneca é vendida para todos os meus seguidores, a caneca não é entregue, ou quando a caneca é entregue, ela é entregue quebrada, ou ela quebra em 2 dias, isso afeta a minha credibilidade e meu potencial de venda, que é isso que o cara vende. O influenciador, nada mais, nada menos, é uma pessoa que vende o seu potencial de venda. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Rodrigo que é muito importante esse assessoramento para entender a credibilidade da empresa. Teve um caso, inclusive, que eu vi no TikTok especificamente, que eram sobre algumas influenciadoras que estavam falando sobre uma empresa na Rússia e estavam dizendo, olha, não se inscrevam, porque essa empresa... Sim, eu vi. Você viu sobre isso? Porque essa empresa vai... Eu tô contando genericamente o caso, tá, gente? Não tem todos os detalhes. A gente pode botar o link. Porque essa empresa é uma empresa que, enfim, tem credibilidade, você pode ir pra lá. Na verdade, era uma empresa que fazia trabalho escravo. Eita. Não, uma coisa seríssima. E algumas influenciadoras estavam aceitando esses contratos e estavam validando essa empresa. Obviamente que esse é um caso, assim... absolutamente alarmante, porque é uma coisa seríssima, mas parte da mesma premissa, né? De você ter um resguardo muito grande com a credibilidade... Assim, era o básico, né, anteriormente. A credibilidade entre aquilo que você vai anunciar, de certa forma. Mas aí é o que a gente tava falando. Tá a tudo informação ser conectado. rasa. Tá tudo conectado. O cara não fazia due diligence, ou seja, não pesquisar de onde tá vindo tudo aquilo. O mercado da influência, né? A creator economy é uma economia que é nova. Então, eu acho que até, de certa forma, é natural. Claro que se a gente esteja evitando crimes internacionais, como esse caso, eu acho que é relativamente normal até haver esse amadurecimento gradual com o tempo. Vamos analisar e vou fazer agora o gancho já para nossa próxima. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês já foram lesados por algum influenciador de forma indireta aí com alguma marca? Fala aí, põe nos comentários que é sempre muito bem-vindo a sua opinião. Fazendo agora o gancho para nossa outra notícia, é uma empresa bem grande, que já superou há algum tempo, né, a label, né, o rótulo de startup, que é a XP Investimentos, onde o TJ de São Paulo condenou a XP a pagar 15 mil por danos morais a um cliente que teve dados sensíveis vazados, como nome, e-mail, telefone e valor investido na conta. Ele passou a receber ligações personalizadas de outras empresas que apontavam para o vazamento das informações. XP tentou se eximir, dizendo que os dados não foram obtidos por seus sistemas, mas não conseguiu comprovar medidas adequadas de segurança da informação. A relatora, ou seja, já foi em segunda instância até, a relatora desembargadora Lídia Conceição destacou a teoria do risco do empreendimento. Quem lucra com a atividade responde pelas falhas, mesmo sem culpa direta. Meus advogados, minha banca de advogados aqui, façam uma análise sobre isso aí. Engraçado, recentemente um cliente meu, ele teve, a empresa, né? Ele teve um problema similar a esse, mas que a gente conseguiu resolver, o time de privacidade de dados do BBL conseguiu resolver numa esfera ainda, não é administrativa, como tem esfera administrativa, mas resolvendo e demonstrando os pontos pro próprio consumidor, que era o seguinte... O consumidor, ele fez uma compra nessa empresa e essa empresa, e a entrega não foi feita no endereço que ele tinha cadastrado, foi feita num outro endereço que tinha sido cadastrado em uma outra empresa. Ele veio e falou, olha, eu gostaria que vocês me comprovassem, me demonstrassem de por que vocês têm acesso a esse endereço, não ao meu outro endereço. E, na realidade, o que acontecia era, a empresa que fazia o check-out dos produtos era a mesma dessas duas empresas. E por isso que, no sistema, a empresa que realiza o check-out, que é uma contratada dessa empresa que é nossa cliente, ela botou aquele endereço, porque, digamos, a base, a plataforma era a mesma, o que é muito comum. Então, a gente demonstrou sobre isso, pediu a exclusão de um dos endereços que a cliente solicitou e a gente conseguiu resolver. Mas o ponto dela poderia chegar nessa questão sobre, como é que vocês têm acesso a um dado que eu não disponibilizei para vocês?
E eu acho que essa questão sobre potencial vazamento de dados e proteção de dados sensíveis é o grande minério atual, né? Isso aí é a grande discussão atual. Tá no artigo 6º da LGPD 42 também, onde fala dos princípios da responsabilização e reparação. Sem contar o 14 do CDC, Pedro de Regina. Eu acho que tudo isso é muito LGPD na veia, assim, né? Obviamente que numa segunda camada você combinado tem o com o CDC. Mas eu acho que é vazamento de dados, informações sensíveis, privadas, né? Pô, endereço da pessoa, assim, confidencial. Então, assim, a atenção LGPD no mundo tão conectado de hoje em dia, para as empresas, ela se torna fundamental para que ela não seja multada, para que ela não seja instada judicialmente a se manifestar sobre um vazamento de dados, condenada como a XP foi, porque esse cuidado que antigamente você não precisava ter porque não tinha esse mundo conectado de hoje em dia, hoje se faz imprescindível e um pilar de qualquer empresa que queira estar online. Exatamente. Gente, e aqui a gente não pode deixar de falar da notícia da semana no que tange a cibersegurança. Roubo no Louvre, em que se concluiu que a senha mestra do sistema de vigilância do Louvre, que concentra as maiores obras de arte do mundo... Da história da humanidade. Pedro? 0000. Não, era Louvre. Era Louvre. Isso é informação, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é informação, tá no documento, tá na auditoria da investigação. Tá na auditoria da investigação. Gente, você vivendo no auge da discussão da cibersegurança, você tem o Zé das Couves preocupado com cibersegurança e você pega o Louvre e você tem que a senha mestra de segurança da vigilância, a senha mestra de vigilância, do sistema de vigilância do Louvre era Louvre. A empresa também falhou, né? Era Louvre. Porque hoje em dia, porra, pra tu acessar uma conta, o cara, porra, tem que botar caractere, número, não pode ser o teu nome, não pode ser seu aniversário, porra. Aí o maluco bota o Louvre em letra minúscula, sei lá, meu irmão. O nível... Aí é brincadeira cara, também, né? eu cheguei a ver um meme que eu achei tão engraçado, era tipo assim, eu tô quase dormindo e aí eu lembro que a senha mestra do sistema de segurança do Louvre, ela era o Louvre. Aí eu começo a rir. Cara, eu fico imaginando. Quando eu vi essa notícia, eu achei que era meme. Aí eu comecei, a mesma do ChatGPT. Eu falei, não, tem alguma Vou coisa verificar. errada, não é possível, tem alguma coisa errada. Não, mas tudo que eu vi, inclusive, se você tem alguma notícia que traga outra perspectiva, mande, porque eu fiquei curiosa com esse caso. Eu achei bizarro. Achei tapafúrdio, Pedro. Eu gostaria uma muito. vez numa noitada. Tem Tempos tempo atrás. já, tem tempo. Na época que tinha aquela... Época boa. Aquela época... naquela rua ali do lado do Copacabana Palace, Mudbug. Ah, já Acabou, já foi. Tava uma fila do caralho um dia, porque teve um show lá, mesmo mó confusão, eu já tava puto querendo ir embora. Mudbug, já caraca. não aguentava mais ficar lá, já tava de saco cheio. E aí só tinha um caixa de pagamento. Então, imagina, acabou o show, todo mundo querendo ir embora. Era um pubzinho, né? Era um pub, imagina, sei lá, 1.000 pessoas lá dentro, devia ter mais do que a capacidade de lotação, com certeza. Rio de Janeiro, anos 2000 e pouco, né? Exatamente. Clássico. E aí, aquela fila, eu, caraca, meu irmão, o que eu tô fazendo? Já puto, já. Aí tinha uma caixa aberta do lado. Que não tinha ninguém, era só pro cara anotar pedido. Só que como já tinha acabado, ninguém tava anotando pedido. Só que tava aberto. Uhum. E aí, porra, é mega elucidativo o sistema, né? Tá lá, sei lá, fazer um pedido, fechar a conta, sei lá. Era alguma coisa, não me lembro o que era, mas era alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, quer saber? Vou passar meu cartão aqui. Aí passei meu cartão, escaneou. Aí deseja acrescentar o pedido ou fechar o pedido. Cliquei. Digite a sua senha. Aí eu botei 00, por isso que eu falei 0000, enter. Foi. Aí eu falei, fecharam o pedido. Foi, aí imprimiu. Falei, cara. Caraca. Tipo assim. Alguém perdeu muito dinheiro aí nessa Se eu fosse filho da puta, eu pegava aquele negócio aí, parceiro, tá pago, tô indo embora. Valeu, fui embora. Surreal, assim. Gente, o nível de segurança, mas assim, nessa época, nos idos dos anos 2000, ainda 2010. era razoável. Não, isso é 2000 antes, e pouco, bem antes. isso é 2000 É baixo. 2004. Mas já ali, tinha né? pagamento Isso é eletrônico assim? Isso é 2000 Já, baixo. pô, calma, já. Rodrigo, Que segura, isso? né? Eu tinha 12 anos, eu não lembro. Eu sou mais novo que você, Isso Pedro. é 12 anos. Isso é 2000 Não, 2004 baixo. era. Sou 92? Pode ser. Então, tô pensando que era pra 2010. Que... O Pedro já tava como no Mudbug, rei da noitada. tinha 18 anos. O Rodrigo tomando todinho vendo TV Colosso. É isso aí.
TV Colosso não, Dragon Ball, eu já era um pouco mais velho. Mas, cara, é surreal. Isso em 2000 e baixo é ok, cara. E quando eu vi essa matéria... Gente, mas é porque eu também, depois eu li bizarro. que o Louvre Louvre... É que o Louvre, ele tem várias falhas de incidente de segurança reiteradas. Eu acho que segurança ali, não sei por que não é o forte. Ô, Daniel Niero, se você quiser fazer uma prospecção ali no Louvre, pô, por que não, né? Imagina o Daniel Niero, nosso parceiro, vendo essa notícia. Eu gostaria... Ele tem um olhinho pequeno, o olho deve ter ficado desse tamanho Cara, quando isso leu. é verdade, isso é verdade. Imagina. Ou ele ia falar, cara, não me surpreendeu nada, porque vocês soubessem como é a segurança, o nível de segurança de vigilância, segurança da informação nas empresas, você ficaria pra trás, você nunca botaria seu nome em lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Pedro Regina, agora eu vou te fazer uma pergunta pra gente trazer aqui a parte final do nosso episódio. É a seguinte, meu irmão. Em média, quantas páginas você faz por petição, assim, uma inicial, uma contestação? Você consegue pensar rapidamente? Cada tipo de peça tem, vamos dizer assim, uma média, né? Mas assim, um bem bolado ali, geral. De quê? De qual peça? Uma inicial. Cara, é que é muito diferente. Sei lá, uma inicial de contencioso de patentes, às vezes tem, sei lá, 200 folhas, 100 folhas. Então, o que acontece? Seria Um juiz mais, né? de primeira Mas instância... é porque ela também está instruída de provas ali também, exatamente, né? prova, Você tem não é só prova. inicial, Você tem laudo, você vai chamar o perito, o Parecer, especialista. tem um monte de coisa. Porra, você estragaram meu gancho total aqui. Não é uma boa referência para a matéria que o Rodrigo vai trazer. Mas, por exemplo, uma execução de cota condominial, 2 folhas. Pois é, mas o que acontece aqui? Forma versus conteúdo. Afinal de contas, um juiz de primeira instância recusou-se a analisar uma petição inicial de 19 páginas, alegando prolixidade, e determinou que fosse reapresentada a mesma petição com no máximo 5. Ou seja, ele não leu, não deu prosseguimento. Entretanto, a outra parte entrou com recurso, de forma a fazer o TJ de São Paulo reverter a decisão, reforçando que não há limite legal de páginas, independente da natureza da petição. E que o conteúdo da petição atendia aos requisitos do 319 do CPC. A Corte criticou o formalismo e reafirmou o direito à ampla defesa e contraditório. Eu fiz essa pergunta para fazer uma mera provocação, porque eu entendo totalmente o que você quis dizer, mas eu acho que é um debate também, né? Mas será que a gente vai cair só no bom senso nesse caso aqui, cara? Desculpa até te cortar, mas até para contextualizar a audiência, é muito importante, porque a primeira pergunta do Pedro, eu acho que é a pergunta que é fundamental para quando a gente traz esse tipo de matéria. O Pedro falou, qual inicial? Depende do que eu estou tratando. Nesse caso especificamente, a controvérsia é uma ação de obrigação de fazer e arbitramento de aluguéis, que foi ajuizada por uma empresa contra coproprietários do imóvel de Santana. Na petição, os advogados pedem tutela cautelar para suspender obras realizadas no imóvel sem consentimento e garantir o acesso da autora ao bem. Ou seja, quando você traz isso aqui, não li a inicial das 19 páginas, mas você também contextualiza que parece que ela tinha muito contexto fático para trazer. Porque se ela está falando de vários imóveis e várias coproprietárias que estão fazendo obras sem o consentimento, talvez você tenha, de fato, que botar muitas informações ali dentro. Então, eu acho que... E aí, é só para concluir e passar para o Pedro. Esse tipo de questionamento, eu entendo que a gente vive num momento em que a comunicação ela tem que ser assertiva, principalmente a comunicação com o judiciário, que, como a gente já sabe, é um judiciário completamente assoberbado. Mas existe também uma razoabilidade sobre o tema que você está tratando, gente. Afinal, a gente não está fazendo um post no Instagram, a gente está escrevendo uma petição inicial para pleitear o direito do nosso cliente. Até porque, se você falou aí que teve cautelar, é um capítulo específico só para você justificar cautelar. Exato. Só aí é 1 ou 2 folhas, só para isso aí. Entendeu? Minimamente. Então, assim, como eu já disse, depende, cada petição inicial tem uma natureza e isso importa necessariamente na quantidade de folhas. Como eu mencionei, no mais, vamos dizer assim, complexo que eu parei para pensar aqui, um contencioso de patente pode ter, sei lá, 100 folhas, e uma ação, por exemplo, de execução de cota condominial pode ter 2 páginas. Então, assim, depende muito. Mas, sobre esse ponto, sobre esse caso, sendo bem pragmático, acho que tem 3 pontos aí para a gente observar. Boa. Primeiro ponto o advogado, ele tem que ter poder de síntese. Eu acho que você não precisa florear, você tem que ser bem objetivo. Isso é inerente à nossa profissão, você ter o poder de síntese para poder... Aliás, poder de síntese, abraça o nosso Samico, que tem verdade. a coluna... Falou em newsletter, tá aí, ó, mais uma indicação. Samico de poder de síntese, né? No J. Mas,
o poder de síntese ele é fundamental. Para qualquer advogado que trabalha no contencioso, ele sabe que o juiz, e aí eu falo, abranjo para secretários, assessores que também leem a inicial e participam ali do julgamento de uma forma ou de outra, quanto mais objetivo e pragmático você for, mais chance você tem do sua petição, do seu recurso, do que da sua peça processual ser lida e absorvida na integralidade. Quanto mais você enrola, quanto mais você é prolixo, quanto mais você fica fazendo aquela injeção de linguiça para mostrar que você sabe ou que você acha que aquilo tem que fazer daquela forma, menos chance você tem na prática de você ter tudo lido, entendido, compreendido pelo juízo, de forma geral aqui. Ah, mas eu concordo ou não concordo. Isso não interessa o que você acha. Interessa como é que a prática funciona. E é assim que funciona em qualquer tribunal do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, quando você quiser, é assim que funciona, é assim que a vida do contencioso da prática é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ingerência absurda que hoje em dia a magistratura tem na advocacia. Isso me incomoda, assim, muito. Esse é o ponto que mais me incomoda também. Tudo bem que, porra, tem muito advogado despreparado, a gente sabe que tem, a gente faz uma meia-culpa aqui. Mas não pode essa ingerência desmedida e irrestrita que a magistratura hoje impõe à advocacia. Sem embasamento, né? Muitas vezes sem embasamento, exatamente. Como é esse caso. Por quê? Porque a OAB não bate forte contra a magistratura, contra as associações, contra o STF, quando tem que bater. E ao contrário, a Associação de Magistrados, STF, é muito corporativista. Então, toda vez que tem alguma coisa negativa para os magistrados, você tem uma nota de repúdio da associação. Você fala corporativista no sentido positivo. No sentido positivo. Eles são muito protecionistas a eles, vamos dizer assim. Sim. Que eu acho que a OAB devia ser com os advogados. São ativos. Esse é o meu ponto. É isso. Então, a ingerência da magistratura desta forma, que hoje em dia é muito presente em tudo que a gente faz, chegou a esse ponto porque a gente não tem, como na magistratura, um órgão que faça. Pera aí, meu amigo, essa parte aqui, essa linha tu não pode cruzar. Que deveria ser o papel da OAB. Então, a OAB tem coisas que a gente pode pontuar positivas, negativas. Esse é um ponto que eu pontuo como negativo, porque eu acho que a OAB deveria olhar mais para o advogado nesse sentido. Isso a gente pode estender para diversos temas. A gente fala, por exemplo, um assunto que volta e meia recorre e tem tema de STJ, discussão no STF, honorário de sucumbência. Eu acho completamente absurda a atual metodologia do STJ, por exemplo, que estabelece equitatividade do que eles acham que tem que ser. Então, às vezes, o advogado ganhou uma causa de, 100 milhões, o que deveria, pelo CPC, lá, 10% a 20%, então você pode até botar 10%, que é um valor muito alto, que seria 10 milhões para advogado, e você tem condenações de R$1.000 no STJ, qual é o caso desse? E por equidade. Fica por isso mesmo. Esse que o Pedro tá falando, gente. Cara, isso é um absurdo. Mas é muito 10 milhões. Meu amigo, pro cara pegar uma causa de 100 milhões, ele tem que ser bom pra caramba, ele tem que ter um network fudido, ele tem que ter conseguido emplacar a tese dele pra poder vencer aquela causa. Aquilo não foi fácil. Quanto tempo ele demorou para chegar da protocolização daquela ação ou da contestação até chegar a decisão com o transitado final com o trânsito julgado no STJ. Divide isso pelos meses do advogado que trabalhando. É um absurdo esse tipo de tratamento que os advogados têm para reduzir. E isso, para mim, é inveja do magistrado e falar, pô, como é que esse advogado vai ganhar 10 milhões? E eu já ouvi isso num caso meu, que nem foi 10 milhões. Que o cara do cartório falou, pô, mas você tá ganhando muito dinheiro nessa ação judicial. Que foi um caso que eu ganhei aqui, foi o maior caso que eu tinha ganhado até então, assim, que eu fiz a verdade de vários, foi R$500 mil no Tribunal do Rio. Que o cara não queria me pagar os honorários. Falou, pô, meu doutor, você vai ganhar muito dinheiro. Assim, tudo bem, mas eu trabalhei 4 anos nesse caso. Foi prova que a gente foi pegar na polícia, porra, a pessoa morreu no Brasil, caramba, responsabilidade civil, cara. Pô, teve muita coisa, cara. Não foi assim de bobeira que eu tô ganhando. Não entrei com um pedido de gratuidade de justiça, foi deferido e ganhei R$500 mil. Não foi assim que aconteceu a coisa. E assim você tem essas resistências. Eu não vejo a OAB proteger o advogado, eu não vejo a OAB emitir nota, eu não vejo a OAB batendo, eu não vejo a OAB fazendo política positiva no Congresso para dizer que tem que pagar sim os 10 milhões, nesse caso que a gente citou dos 10% de 100 milhões, por exemplo.
Eu não vejo a OAB fazendo esse movimento. Eu vejo a OAB entubando a decisão do STJ. É isso aí, a decisão é para ser cumprida nesse caso. Cadê o nosso órgão de classe protegendo os nossos interesses? Porque também ninguém fala, quando o advogado trabalha 3 anos numa causa e a causa tá lá R$1.000, que o cara bota fins elucidativos, alguma coisa e aquilo passa, o cara ganha R$100. Também não tem pra ela falar, mas peraí, R$100 dividido por 4 anos, o cara ganhou 30 centavos, sei lá, eu sei que a conta não é essa, mas vamos dizer aqui, X centavos por essa ação judicial. Então eu vou botar mais, porque não é justo o cara ganhar só 10 centavos nessa ação judicial. Eu também não vejo o STJ fazendo isso. Então cadê essa equiparação, essa razoabilidade na decisão, quando o advogado também ganha peanuts para receber numa causa que é menor? Porque se você ganha no maior e você reduz, então no menor você também tem que aumentar para ser justo, não é assim que deveria ser? Você não quer causar um equilíbrio, então quando tá para baixo você também tem que trazer para cima. Só que esse equilíbrio não existe no tribunal. Então, esse é um ponto de revolta. Eu fico muito chateado. É muito difícil um advogado pegar uma causa de 100 milhões, de 10 milhões, de 50 milhões, de 300 milhões, de 1 bilhão de reais que seja. Quando o cara pega, é por mérito, é por competência, é por técnica, é por networking que seja. Mas ele pegou e ganhou. Ele tem que ser recompensado por aquilo. E eu acho muito injusto esse tratamento que se dá. Quando é órgão público, beleza, você pode até relativizar um pouco, cria lá um parágrafo único no artigo e fala que quando contra a fazenda, aquilo ali vai ser reduzido pela metade. Tudo bem, a gente pode legislar e fazer dessa forma. Mas hoje o Código Civil não tem essa previsão menor do que os 10%, por exemplo. E essa equiparação, essa equitatividade, eu acho que foi estabelecida pela metodologia do STJ, é extremamente injusta com o advogado que peleja, trabalha com cartório, pressão do cliente. Caso complexo é 100 milhões, porque você tem uma responsabilidade fodida e se ele perde. Olha a responsabilidade do cara. Ele perde o cliente, ele perde fonte de renda dele. Então, quando ele ganha, ele tem que ser, sim, recompensado, tem que ser muito bem remunerado. Porque a remuneração é proporcional ao desafio e à complexidade do caso. Não é 100 milhões para discutir peanuts. É 100 milhões porque aquilo ali tem um valor minimamente de 100 milhões que está sendo discutido ali. Então, ele tem que sim ser bem remunerado. Cara, eu acho que tu falou tudo, né, Nath? Nada a acrescentar. Eu, inclusive, vou adorar esse corte que você vai fazer aí, que a gente vai colocar no Instagram, no YouTube, porque ficou maravilhoso, cara. Parabéns aí pela sua fala. E é muito essa tendência mesmo. Eu acho que a gente tem que... E aí eu acho que a OAB se movimentar para poder olhar os interesses do advogado, que muitas vezes acaba ficando um pouco exposto nesse tipo de situação, porque as outras organizações, outros órgãos são mais ativos na defesa dos seus profissionais. Natália Dias, mais algo a adicionar? Nada mais, nada mais. Nada mais. Eu achava que esse episódio não ia acabar. Quando a gente começou, entrou ali nas profundezas do caso Virgínia e Vinícius Júnior, eu falei, hoje eu só saio daqui amanhã. Só saio pra gravar amanhã, pra gravar rotina. Exatamente. Vamos ficar. Vamos cancelar as reuniões de hoje? Vamos. Rapaziada, muito obrigado por nos ouvir até o fim. Se você gostou, deixa o like, pode comentar aqui, dá seu pitaco nas opiniões que a gente deu hoje. Hoje demos muitas opiniões. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tenho certeza que vocês sabem o que tem que fazer, né? Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.